Investir depois dos 40 anos ainda é possível? Bom, sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sei que muitas vezes pode parecer tarde demais para começar. Eu sei que muitas pessoas têm pensamentos do tipo: olha, se eu não comecei até agora, eu perdi o longo prazo, eu perdi os juros compostos. Então eu vou pegar, eu vou gastar mesmo e dane-se. E por isso que a minha ideia aqui nesse vídeo é te mostrar a realidade sobre o momento que você está, se é possível começar a investir agora, perto dos 40 anos ou ainda depois dos 40 anos e simular onde é que você pode chegar com dados reais, sem nenhuma simulação forçando a barra. Também como é que a gente faz aqui no Clube do Valor para gerir e tomar decisões com o dinheiro dos nossos clientes que eventualmente estão nessa fase, aí já passaram dos 40 e poucos anos. Espero te ajudar bastante com isso. Se for o caso, deixa o dedo no like nesse vídeo, te inscreve no canal e bora pro conteúdo, tá? Eu quero falar aqui primeiro sobre a realidade brutal e ser 100% honesto, 100% transparente contigo ao te dizer que sim, evidentemente, seria muito melhor começar aos 20, melhor ainda seria começar aos 10, melhor ainda seria começar assim que você nasceu. Mas fato é que se você tem 40 anos ou 30 e poucos, como no caso, você está ali na maior parte da população brasileira. Cerca de 40% da população está nessa faixa aí acima dos 40 anos. E provavelmente você já percebeu que nessa fase, o tempo já não é o ativo mais disponível, né? Muito provavelmente você ali está na metade da sua vida ou até passando da metade dela. Sem contar que aqui você já tem várias obrigações que eventualmente 15, 20, 25 anos atrás você não tinha. É o imóvel para pagar, é o carro, a manutenção dele, IPVA, IPTU, mensalidade do colégio dos filhos, eventualmente uma viagem que outra. Eventualmente ter que ajudar os seus pais, em especial se eles não se organizaram financeiramente, e por aí vai. E aí, para ser bem prático, eu gostaria de te contextualizar e de fazer uma simulação aqui, né? Uma simulação com 3 pessoas que a gente vai chamar aqui de pessoa A, pessoa B, né, o gremista, série B, e pessoa C, cada uma aqui no seu contexto, tá? Vamos considerar uma taxa média de retorno anual de 12% da carteira de investimento de cada um, sem refletir aqui sobre qual seria o impacto da inflação. Ramiro, por que 12%? Bom, porque esse aqui, por exemplo, é um pouquinho menos do que o retorno da carteira dos clientes reais que estão aqui no Clube do Valor conosco há mais tempo. Foi um retorno bem maior do que a média do CDI no período e que fez que os clientes mais antigos do clube tenham aí praticamente triplicado o patrimônio em pouco menos de uma década. E aí vamos traçar o seguinte cenário aqui, tá? A pessoa A, ela começou a investir aos 25 anos, investindo R$1.000 todos os meses por 40 anos. A pessoa B, o gremista, começou a investir aos 35 anos, com o dobro do aporte, ou seja, R$2.000 por mês, só que durante 30 anos, também até os 65. E a pessoa C é a exceção. Ela começou mais cedo, começou aos 18 anos, colocando apenas R$500 por mês, metade do que a pessoa A investiu, e também investindo até os seus 65 anos, ou seja, investindo aqui por 47 anos de prazo. Bom, os resultados são esses daqui que tu tá vendo agora. A pessoa A acumulou cerca de R$10 milhões, a pessoa B acumulou cerca de 5,9 milhões de reais e a pessoa C, mesmo investindo metade dos R$1.000, acumulou cerca de 11,4 milhões de reais. Ou seja, foi muito mais eficiente. E antes que você pense, poxa, Amir, que legal, me convenceu que tá tarde demais, eu peço para que você mantenha calma, porque essas simulações aqui, elas só mostram que tempo é um aliado do investidor. E a gente pode aqui mudar a perspectiva e pensar que, olha, é 1000 vezes melhor começar agora aos 40 do que aos 45, do que aos 50, do que aos 60. Ou seja, embora você possa ter perdido um pouco de tempo na tua jornada, tu ainda tem bastante tempo pela frente. É uma perspectiva mais agradável de pensar essa situação. Falando em perspectiva, só o fato de você conseguir guardar dinheiro já te coloca na frente de muita gente. Porque mais da metade da população não tem nenhum tipo de reserva, a maioria esmagadora das pessoas sequer consegue guardar dinheiro, fora o fato de que em 2025, no Brasil, mais de 80 milhões de pessoas se encontram endividadas de acordo com o Serasa. Isso te coloca em vantagem, até porque, caso você não saiba, a sigla INSS poderia significar que isso não vai ser o suficiente. A cada década, várias vezes as regras para aposentadoria mudam e sempre mudam para pior. Postei isso aqui recentemente no meu Instagram, mostrando que o teto do INSS, que é de R$ 8.475, que diga-se de passagem, quase ninguém bate, ele requer que tu contribua por 40 anos com um valor de 1.600, quase R$1.700 por mês. Se você investisse uma taxa relativamente baixa de 8% ao ano, em 40 anos você teria quase 6 milhões acumulados, podendo viver com uma renda passiva de quase R$40 mil por mês.
Dito tudo isso, voltando aqui para as nossas simulações, o fato é que, embora começar antes seja melhor, te coloque numa posição mais vantajosa, e embora tempo talvez não seja o seu maior aliado, pode ser ainda um vilão caso você siga procrastinando a ideia de começar a investir com método, com rigor. O que eu ignorei aqui é que o teu maior aliado para a conquista da liberdade financeira é a tua capacidade de aporte e a tua experiência de vida. As simulações que eu mostrei, a pessoa A, a B e a C, tinham cada uma sua própria capacidade de aporte, R$1.000, R$2.000 e R$500 por mês. Agora, o que acontece com muitas pessoas que se dedicaram bastante a crescer na carreira é que elas chegam na casa dos 40 anos com uma renda muito maior e também com mais experiência de vida, porque elas já cometeram vários erros em várias áreas. Então, muitas vezes, elas têm muito mais bala na agulha, tem muito mais dinheiro, renda ativa, para uma boa organização financeira, transformar boa parte dessa renda em aportes no seu plano financeiro. Transformar isso em combustível para você ver o seu patrimônio crescer cada vez mais. Então, enquanto a tua desvantagem é o tempo em relação ao jovem de 20 anos, a tua vantagem é a tua experiência profissional, a tua qualificação e a tua capacidade de gerar renda ativa. Eu vou te falar, importa muito mais do que o quão bem você investe. Isso que eu tenho todo o incentivo do mundo para falar o contrário, porque a gente ganha dinheiro quando as pessoas investem conosco. Meu incentivo seria dizer que, olha, o mais importante é investir. Mas não, o mais importante é ter renda, ter aporte para fazer na sua carteira de investimento. É por isso que eu quero te mostrar agora por que é possível começar a investir depois dos 40 anos e conquistar a tranquilidade financeira, ter uma vida muito melhor, muito mais livre, muito mais alinhada aos seus próprios valores. Grosso modo, a tua janela de tempo ali aos 40 anos ainda é de pelo menos 20, 30 anos pela frente, o que é tempo pra caramba. Isso até tu ter uma idade em que talvez tu não consiga render tanto profissionalmente, ou talvez você não queira se dedicar tanto ao teu trabalho, ali os 60 e poucos, 70 anos. Um detalhe de que eu conheço muita gente na faixa dos 60 aos 70 que trabalha bem pra caramba, com uma renda ainda maior, uma capacidade de aportes ainda maior. Vamos fazer aqui algumas simulações para você ter noção um pouco do que eu tô falando. Primeiro, eu vou partir aqui da premissa que tu vai ter uma carteira mais moderada, uma carteira com 70% de alocação em renda fixa e 30% de alocação em renda variável. Desde 2014, essa carteira aqui rendeu mais ou menos 14% ao ano, ou, descontada a inflação, cerca de 7,82%. Se você já é um profissional mais gabaritado, com uma renda maior e uma capacidade de poupança de R$3.000 por mês, e se você começou do zero aos 40 anos e tem essa mesma taxa de retorno, eu estou falando aqui que em termos reais, ou seja, descontados da inflação, você chega no final dessa década com cerca de R$668 mil. Em termos nominais, seria, sem corrigir os valores pela inflação, seria quase R$1.300.000. Isso em apenas 10 anos, aportando R$3.000 por mês. Bom, se você segue por mais 10 anos, ou seja, investe por 20, dos 40 aos 60, dos 45 aos 65, dos 50 aos 70, com os mesmos R$3.000 por mês, você chega em termos reais a um patrimônio de cerca de R$2 milhões, ou seja, é dinheiro de hoje. Porque na prática, se a gente for olhar termos nominais, o patrimônio vai ser maior. Cerca de 6 milhões e meio, só que esses 6 milhões e meio vão valer o mesmo que cerca de 2 milhões hoje. E aí tu pode pensar, poxa, beleza, Ramiro, golaço, né? Eu vi que vou construir um bom patrimônio, vou conseguir ter uma boa renda passiva. Bom, aqui você é um pouco o chato mais uma vez. Te mostrei simulações em que as carteiras renderam cerca de 7,5% a 8% ao ano acima da inflação. Eu acho essa uma premissa um pouco otimista. Foi o que rendeu no passado? Foi, mas não há nenhuma garantia de que seja isso que vai render no futuro. Então vamos fazer mais alguns cálculos considerando uma taxa de retorno de 6% ao ano acima da inflação. Nesse caso aqui, se você começasse com zero e aportasse R$3.000 por mês, por um prazo de 20 anos, a uma taxa de 6% ao ano, você chegaria a cerca de R$1.300.000 em 20 anos. Se aumentasse em 5 anos esse prazo, você chegaria aos mesmos 2 milhões que eu acabei de mostrar. Isso te proporcionaria ter uma renda passiva de cerca de 10 mil por mês, que você pode fazer suas próprias simulações nessa nossa ferramenta aqui de cálculo de renda passiva, que você tem acesso apertando aqui no link na descrição. Dito isso, acho que um outro perigo que você tem que estar ciente que não é sobre a sua idade, mas sim sobre as ilusões cognitivas que costumam surgir nessa fase, famosos vieses. Eu gosto bastante desse estudo aqui do Itaú que você está vendo na tela. Nós, como seres humanos, temos a tendência de gostar
daquelas informações que concordem com as nossas opiniões. Ter a tendência de achar que, olha, se está tudo indo bem, tudo vai seguir eternamente bem. E isso tudo mostra, né, no primeiro quadro, o que a gente ama e o que a gente detesta. E nessa faixa de idade, às vezes, por conta de um dos viés que você está vendo na tela, sob a pressão de recuperar o tempo, muitos acabam caindo no otimismo irreal ou no viés da ilusão da habilidade, acreditando que podem interpretar o mercado melhor do que ninguém e por conta disso, tendo visões muito otimistas ou acabar girando a carteira de forma excessiva, destruindo o patrimônio. É a famosa análise qualitativa que quem é clubista sabe que a gente não faz no Clube do Valor. Sequer ensina isso daqui. Porque, vamos lá, se até o mercado como um todo erra 95% das projeções, por que com você isso aqui seria diferente? Então também toma muito cuidado com o viés que pode aparecer nessa fase da vida, que é aquela ilusão da habilidade, sobretudo se você for um profissional muito capacitado e de muito sucesso na tua área. Não te esquece do que te fez se tornar esse profissional, que foi muitos anos de estudo, muita dedicação, muita prática, fracassos, aprendizados, feedbacks e por aí vai. Nesse momento você deve estar pensando, beleza, Ramiro, eu consigo poupar, eu consigo aportar, já vi que seria nada mal ter 1, 2 milhões guardados daqui 10, 20 anos, agora como fazer isso? A resposta para quem é clubista é conhecida, é o que eu falo em todos os vídeos, porque isso aqui não muda, são os princípios básicos de investimentos. A principal regra que você tem que ter em mente é aquela do Warren Buffett, que diz que a regra número 1 é nunca perder dinheiro e a regra número 2 é não se esquecer da regra número 1. Isso tem tudo a ver com como é que a gente faz a gestão da carteira dos nossos clientes. Como um dos maiores erros dos investidores é procurar a próxima dica quente, o próximo bilhete de loteria, uma das formas da gente se blindar disso é seguir um método quantitativo de seleção de ativos. O primeiro passo nisso, mais importante, é definir como diversificar sua carteira em cada classe de ativos, ou seja, definir qual percentual tu vai colocar em diferentes grupos de ativos. Pesquisas como o estudo da Brinson, Hood e Bover estimam que quase 90% da variação do retorno de uma carteira é impulsionada pela sua alocação de ativos. E esses dados não vêm de uma pesquisa única. Pesquisas da Vanguard também corroboram que em carteiras diversificadas, mais de 90% da variabilidade do retorno no longo prazo é explicado pela alocação estratégica da carteira. Quando a gente olha para um portfólio tradicional, cerca de 88, 89% dos retornos vem da alocação de ativos, enquanto a seleção de gestores e títulos ou até mesmo o timing da escolha de ações representa uma fração mínima, como mostra esse gráfico na tela. Isso tem tudo a ver com a diversificação, que não é para acertar todas, mas sim reduzir o risco quando você erra. Por exemplo, para o investidor moderno, se limitar apenas ao risco doméstico, ter toda a sua carteira atrelada ao Brasil, é correr um risco desnecessário e tem um nome, é um viés doméstico. Aqui no Clube do Valor, para você ter uma ideia, a gente sempre coloca o mesmo peso da parte que vai para ações dividida entre ações brasileiras e norte-americanas, que a gente chama de estratégia Bull Bear de investimentos. A diversificação, como eu te falei agora há pouco, não é para acertar todas, só que ela tem um efeito colateral que é te fazer nunca estar 100% satisfeito. Porque vai ter sempre uma classe de ativos rendendo mais do que a tua carteira como um todo, mas a tua carteira no longo prazo ela vai tender a render mais do que a soma das classes de ativos dela. E para te mostrar que isso aqui não é uma ideia minha, não é? O Ramiro ali tá falando das ideias, das coisas que ele acredita, de trazer mais embasamento científico, de acordo com a Fairstone, uma empresa de investimentos da Irlanda, a principal vantagem da diversificação é a redução de risco. Ela mitiga riscos não sistêmicos, que são riscos específicos de empresas ou setores. Você pode perder de um lado que vai ser compensado do outro. Sempre buscando montar o portfólio que tenha o maior retorno esperado por um determinado nível de risco. E evitando o que a gente chama de empilhar ativo, ou seja, investir sem um plano. Investir com foco no ativo isolado, procurando o novo COI que lançaram, o novo CRI, o novo CRA, o novo fundo imobiliário. E bem, tudo isso que a gente faz aqui para ajudar os nossos clientes a investir melhor. E nada disso funcionaria se a gente não fizesse também o que a gente chama de rebalanceamento. Sistematização do rebalanceamento, que vai determinar qual o momento que você vai comprar e em qual momento que você vai vender um ativo. Separa o investidor emocional, que escolhe o que comprar e o que vender com base nas manchetes, com base em sua análise macro, do investidor profissional. Olha só o porquê isso aqui é tão importante. Primeiro, para diminuir o risco da inércia. Uma carteira meio a meio, que nunca é rebalanceada, pode ao longo de décadas ver
a sua alocação em ações chegar a 98% de peso, porque o mercado de ações a longo prazo ele vai tender a se valorizar mais do que o resto. E é óbvio que isso altera o risco da tua carteira e te faz correr um risco que você não estaria disposto a correr pelo teu perfil de investidor. Também é importante o que a gente chama de abordagem por faixas, rebalancear a carteira periodicamente pelas faixas definidas de alocação em cada ativo. Esse estudo aqui da T. Howard Price mostra a vantagem estatística. O rebalanceamento sistemático aumenta a probabilidade de melhores retornos ajustados ao risco no longo prazo. E esse outro gráfico é perfeito para exemplificar isso. A carteira rebalanceada sistematicamente tende a ganhar mais dinheiro no longo prazo. É assim que a gente monta a carteira de investimentos, é assim que a gente faz com os nossos clientes, independentemente da idade em que eles estão investindo. É isso que a gente faz aqui nos nossos serviços de wealth. A conclusão é que a vida ela não acaba depois dos 40, e quando a gente fala de investimentos, isso é mais verdade ainda. O melhor momento para começar a investir bem é agora. E outra forma de você começar bem, você já tem um bom patrimônio investido, é começar a investir para receber de forma gratuita um novo plano de investimentos, que é algo que você pode fazer apertando nesse botão aqui. É isso? Um grande abraço e até mais.